tensos no Brasil. Para quem lê e ouve notícias e procura entender o que está acontecendo, o presidente Bolsonaro está debaixo de fogo cerrado. E eu já tinha dito, eu nem assumo que fosse uma profecia, mas eu creio que Deus estava por trás daquilo que eu estava falando, confirmando, quando eu dei 2 meses até novembro para a concentração de todo o poder esquerdista contra o Bolsonaro. Porque se entrasse no recesso de fim de ano, eles não conseguiriam mais derrubar o Bolsonaro. Mas eles concentraram todo o seu poder. Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, mídia, Rede Globo, denúncias e tudo orquestrado, está bem orquestrado, denúncia aí do caso envolvendo o presidente Bolsonaro com a morte da Marielle, tudo é orquestrado. E agora nós estamos na véspera do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Os ministros que faltam votar, em princípio, já disseram que nem vão demorar, porque aparentemente a votação já está decidida e a maioria já opta por defender o que eles dizem que seja defender a Constituição, ou seja, a pessoa não pode ser presa sem que tenha terminado, esgotado seus recursos, ou seja, praticamente nunca, porque aí a pena prescreve. Quando não é assassinato, são penas de corrupção, em geral elas todas dão cadeia para 10 anos no máximo, raramente passam de 10 anos e normalmente o processo leva mais de 10 anos. Então isso significa impunidade total para quem tem dinheiro. O fato de dizer que a pessoa só pode ser presa após esgotados todos os recursos. Isso vai trazer um problema muito sério, mas tem um em especial, que é emblemático, a soltura do Lula. E o Lula sendo solto, e vai ter praticamente só este mês para isto acontecer, mas aparentemente a decisão sendo feita amanhã, nós estamos na véspera, a decisão sendo feita amanhã, se for realmente decidido que a maioria vote pela não prisão em segunda instância, então isso significa que todo acusado vai ter recursos quase que ilimitados. Agora saíram com uma história aí de travar prazos para não prescrição. Isso só vai atrasar mais ainda, ou seja, a pessoa não vai ficar livre, não vai prescrever o prazo, mas ela vai ter 20, 30 anos o processo correndo para se defender. Bem, de qualquer forma, isso vai facilitar a soltura do Lula, que é o que está bastante orquestrado para acontecer. Ele mesmo está tendo toda a liberdade de publicar artigos, publicou no Globo, eu não leio, mas ele publicou artigos no Globo e então está tudo orquestrado. O Supremo Tribunal Federal está sondando as reações no Brasil. E como haveria uma grande manifestação de direita no domingo, por causa do Enem, ela foi suspensa, então não há grandes repercussões, grandes manifestações de direita pela soltura do Lula. Com isto, o ministro Dias Toffoli, que já foi advogado do PT e foi colocado lá no Supremo exatamente por ser
fiel ao PT e ao Lula. Então, como ele não vai querer soltar o Lula? Ele está lá presidindo o Supremo Tribunal Federal e é evidente, todo mundo sabe que ele vai querer soltar o Lula. Ele apenas está sondando as repercussões, o que vai acontecer. Como aparentemente o ambiente está relativamente calmo no Brasil, então o mais provável é que isso seja decidido logo e, em consequência, o Lula seja solto. Mas a direita não está calada nem quieta. O presidente Bolsonaro também está fazendo o que pode. Ele sofreu muito, ele levou pancadas fortes, mas parece que ele está se humilhando com relação a alguns políticos, correligionários de seu partido. Parece que ele está consolidando o poder entre os militares. Houve a demissão, acredito que ontem, do general Maynard Santa Rosa. É um general interessante e que levou mais outros 3 generais para se demitirem do governo também. Ele alegou que estava sem condições e que não podia continuar atuando daquela maneira, naquela secretaria dele. E outros 3 generais que estavam com ele lá também saíram. Isso me dá a impressão que é uma espécie de luta interna nas Forças Armadas e o Bolsonaro, aparentemente, está enfrentando o grupo dos maçons, que tem o general Mourão entre eles. E parece que alguns generais e militares não estavam concordando muito com o rumo das coisas, porque o presidente Bolsonaro está trabalhando no sentido de recrudescer, esquentar a situação e as Forças Armadas tomarem uma posição firme. Tudo está caminhando nessa direção. Para isto, nada melhor do que a soltura do Lula. Se a decisão do Supremo for nessa direção, vai ser o prato feito para haver uma mobilização nacional e as pessoas indo às ruas, isso vai justificar a ação dos militares. Os militares não podem sair dos quartéis de qualquer jeito, assim, sem motivo nenhum. Mas desde que haja bagunça nas ruas, protestos, manifestações populares, isso justifica o artigo 142, justifica os militares na rua e parece que é o que o presidente Bolsonaro está querendo. Os filhos dele já estão provocando há muito tempo essa situação, falando de vários assuntos, do AI-5. E, para mim, o mais interessante é que o general, que é o mais reconhecido, o mais cabeça entre os militares, general Augusto Heleno, mais prestigiado, quando ele fala, os outros todos se calam. Ele também entrou nesse jogo do Bolsonaro, de falar duro, de provocar e dizer que é inaceitável a incompetência, é inaceitável a corrupção, é inaceitável a liberação indiscriminada de acusados, como o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Ou seja, ele não citou nomes, mas as manifestações dele foram muito claras e a favor do presidente Bolsonaro no sentido de esquentar o ambiente. Ou seja, tudo está caminhando na direção de um ambiente se esquentar. E se o Supremo Tribunal Federal realmente votar como está previsto pelo fim da prisão em segunda instância, para até transcorrer em julgado a condenação de alguém, e se o Lula for solto, então isso é o prato feito. A bagunça vem para nossas ruas, mas parece que é exatamente o que o presidente Bolsonaro está querendo. Deus deu uma revelação, eu achei interessante, que o presidente estava nu, ou seja, sozinho, com 2 vértebras na coluna cervical fora do lugar, ou seja, ele tinha levado pancadas firmes, 2 pancadas firmes, mas ele se recuperou, ele se endireitou, ficou firme e depois foram dadas roupas para ele.
as roupas eram das Forças Armadas. As roupas de cima com as cores do Exército, a cabeça vai ser o Exército. As cores do meio do tronco da Marinha e as cores das calças da Aeronáutica. O partido político que o presidente Bolsonaro está querendo são as Forças Armadas. Aparentemente, ele está dispensando apoio de todos os políticos. Ele quer apoio das Forças Armadas. O Brasil está caminhando nessa direção. E as esquerdas estão orquestrando também nessa direção. Não estão indo para a rua porque estão esperando o grande trunfo, que é a soltura do Lula. E o STF está agindo nessa direção. Portanto, o Brasil está caminhando para a situação se esquentar. Com a permissão de Deus, até a atuação de Deus na sua soberania, para que a dor faça a igreja se despertar. O propósito de Deus é o despertamento da noiva, é sacudir a sua igreja. Isto é o propósito de Deus, de dar uma pancada nesta teologia da prosperidade, teologia da bênção, que essas teologias nefastas que estão percorrendo o meio evangélico no Brasil e cumprindo. Segunda de Pedro, capítulo 2, os falsos mestres, os falsos obreiros que estão enganando o povo e se aproveitando da boa-fé do povo evangélico, esses falsos obreiros precisam apanhar. As coisas estão caminhando nessa direção e muita coisa vai acontecer neste futuro próximo. Quando eu digo futuro próximo, é ainda este ano as coisas acontecendo. O povo de Deus tem que se despertar, orar. Deus está nos apertando para purificar a sua noiva. O propósito de Deus é sacudir para despertar e purificar a sua noiva. Esta purificação não é calvinista, é uma purificação que depende de nós. Deus não nos purifica independente da nossa vontade. Ele aperta para que a nossa vontade seja no sentido de querer a purificação. Você entende? Deus não força a gente a se purificar. Ele força as circunstâncias para que nós queiramos nos purificar. Enquanto a igreja não quiser um avivamento, um despertamento para a verdade, o evangelho está misturado no Brasil, precisa haver um despertamento para a verdade, mas os líderes não querem, porque eles estão se enriquecendo, eles estão gozando as benesses do mundo, eles estão se aproveitando da lã das ovelhas. Os próprios grandes líderes não querem que a situação mude, mas é Deus quem vai destroná-los de lá e fazer a situação mudar, porque pela dor, muito crente vai querer se purificar. É isso que Deus quer pelo nosso livre-arbítrio, que nós queiramos a purificação. Por enquanto, quem está querendo é só Deus. E, no entanto, com a dor, muitos outros de nós vamos querer nos purificar, sim, para que Deus habite em nós em pureza e nós possamos ser uma igreja verdadeira e não isso que aí está no Brasil, uma noiva suja, maculada, na lama, contaminada com a corrupção, com o dinheiro, com a mídia, os interesses do mundo. Não, isso aí não é noiva como Deus quer. Deus quer a sua noiva purificada e a dor vai fazer com que os crentes queiram se purificar. Entenda isso. Deus não força a purificação. Ele nos traz dificuldades para que nós queiramos nos purificar. Você tem sede, minha irmã, por uma vida pura, pura e santa diante de Deus? Você quer, meu irmão, viver verdadeiramente o evangelho puro para com Deus? Pense e responda isso para o Senhor.